Está em debate não é o compromisso com o equilíbrio fiscal do país, porque isso o nosso governo tem e tem exemplos de sobra para mostrar. Né? Um governo que assumiu o Brasil com uma dívida em torno de 60% do PIB, baixou para 33%. Né? Um governo que assumiu um país que tinha 37 bilhões de dólares de reserva e hoje tem 377, é um governo que na curva do longo prazo da economia demonstrou enorme responsabilidade fiscal e com a solidez da economia brasileira. De fato, o que está em debate, como eu inclusive coloquei na minha fala ontem na reunião da CMO, é uma escolha de política econômica. E a política econômica que foi vitoriosa nas urnas no dia 26 de outubro, ela aponta para a ideia de que manter o nível de emprego elevado e manter um processo de distribuição de renda é o fundamental como resultado da economia. E, aliás, não somos só nós que estamos com essa visão. A decisão do G20, de onde chegou a nossa presidenta há poucos dias, qual foi uma das diretrizes e orientações do G20? Que os estados, os países, devem ampliar os seus investimentos em infraestrutura para que isto seja uma alavanca de crescimento econômico como uma ação anticíclica do Estado. Então, o fato de querer reduzir temporariamente o nível de superávit é uma escolha corretíssima do ponto de vista da manutenção do emprego. Se nós formos pelo caminho que quer a oposição, e ontem eu acompanhei as falas ali do PSDB, do Democratas, a oposição defende o caminho do arroxo fiscal a qualquer custo. Então é como se, ao invés de tu trabalhar com equilíbrio de todas as variáveis da economia, porque, por exemplo, o equilíbrio fiscal é importante, mas a meta de emprego também é importante, a meta de distribuição de renda também é importante, a meta de políticas sociais também é importante. Então, por exemplo, se o Brasil tem hoje uma situação social bastante superior, né, número que a gente sempre exemplifica, o Brasil saiu do mapa da fome, ontem estava nos jornais, resultado atualíssimo, portanto, melhor nível de emprego da história do país. Então, se nós fizéssemos como que é a oposição e deixássemos fixa a meta, né, do superávit no percentual que estava previsto inicialmente na LDO, seria desconhecer mudanças na conjuntura econômica global, que apontaram, né, para uma diminuição da atividade em todos os países do mundo, não agir desta forma contracíclica e, portanto, se tu fixa a medida, o índice do superávit, os ajustes viriam por outros lados. E esses ajustes terminariam sendo desemprego, desaceleração em obras de infraestrutura fundamentais para o país, né? Como são o caso das obras do PAC. Então, o que está em jogo não é uma disputa entre quem cumpre a lei de responsabilidade fiscal, quem tem responsabilidade fiscal ou não, porque o nosso governo tem e vai continuar tendo responsabilidade fiscal. E os números do longo prazo mostram isso. Aliás, eu tenho outro desafio para a oposição. Ela fala que a inflação estaria fora do controle. Mas nós estamos governando há 12 anos e nos 12 anos a inflação sempre esteve dentro da meta. Né? Então, isto é algo o que nós vamos decidir na próxima semana e, felizmente, a base aliada está firme, né, nesse objetivo, é a manutenção dessa política econômica que coloca o emprego, a distribuição de renda no centro da preocupação da política econômica. Não, uma aprovação como essa, né, que precisa ser feita de uma forma mais rápida, ela sempre tem percalços, né? Mas eu estou seguro. Né? Hoje mesmo de manhã já falei com diversos líderes da base
estou telefonando, tanto eu como o ministro Berzoini, para cada um dos componentes da CMO. Nós sentimos a base unificada, quer dizer, PP, PMDB, PR, PTB, PROS, PCdoB. Estou tentando conquistar o voto do PSB, que é algo importante, porque o PSB, dentro desse novo posicionamento, né, de uma oposição independente, que não está alinhada com o PSDB, com o Democratas e com o PPS, esse assunto é um assunto que sensibiliza o PSB, porque diminuir o superávit primário temporariamente, que seria superávit primário, eu só vou repetir um sentido didático de quem está aqui gravando essa fala, né? Quer dizer, é a economia que um país faz para pagar parte dos juros da sua dívida, né? Então, é razoável que tu sempre faça o maior esforço possível para ir abatendo o teu endividamento. Mas tu não pode criar uma recessão econômica colocando como prioridade manter como meta fixa o quanto de juros eu vou pagar da dívida do país. Nós temos uma visão, a presidenta Dilma, o ministro Mantega e o nosso governo, de que se existe um momento de crise, a melhor frase para me ajudar a explicar isso é o seguinte: se dos 20 maiores países, as 20 maiores economias do mundo, o G20, 17 estão fazendo déficit nominal. Então, eu repito, das 20 maiores economias do mundo, 17 estão fazendo déficit nominal. E o Brasil é uma das 3 que vai fazer um pequeno superávit. Déficit primário. Déficit primário, desculpa, déficit primário. O Brasil é uma das 3 que vai fazer um pequeno superávit, vai diminuir o tamanho do superávit. Então, eu espero que a oposição não mantenha esta postura intransigente, até porque eu trouxe alguns dados também para ilustrar aqui, para sensibilizar a oposição. A oposição já foi governo, tá? E, por exemplo, nos anos de 95, 96, 97, 98, o Brasil vivenciou um resultado primário negativo. Então, em diferentes momentos da conjuntura econômica mundial, tu pode ter que passar por determinados ajustes. E o que a presidenta Dilma e o nosso governo têm colocado é que o Brasil não está numa linha de propor que daqui para diante nós não faremos mais superávit. É um ajuste momentâneo para que não haja uma desaceleração em obras de infraestrutura, porque nós estamos querendo liberar os recursos do PAC, como vocês sabem, e os recursos das desonerações. Vamos falar um pouquinho de desonerações, depois eu ouço vocês que eu estou falando demais e ouvindo pouco. Mas as desonerações, o país tomou a decisão, e não foi só a presidenta Dilma e o ministro Mantega, o Congresso Nacional tomou a decisão de fazer desonerações corretas, justas, em torno de 75 bilhões de reais. Por que é necessário fazer essas desonerações? Porque há uma concorrência global muito grande por mercados. Há uma guerra comercial no mundo das mais fortes das últimas décadas, porque quando a economia se retrai, obviamente, os países que têm indústrias, como é o caso do Brasil, eles passam a ter uma guerra comercial muito maior para ver quem vai vender, quem vai ter parte do mercado externo, né? Então, está correta a posição de respaldar para garantir uma competitividade maior, de proteger a indústria nacional num momento de concorrência muito pesada, né, por mercados que se retraíram no mundo. Quer dizer, a Europa está consumindo menos. Então, o total que era vendido para a Europa hoje é menor. A guerra que se estabelece entre aqueles que vão vender este pedaço menor para a Europa é maior. Então, é correto que momentaneamente a gente faça uma política de desonerações. Se nos próximos meses, ano que vem, a economia mundial volta a crescer, tu diminui as desonerações, volta a aumentar o superávit primário. Então, estas regulagens, elas fazem parte de uma boa gestão da economia. A oposição está, no meu ponto de vista, com uma visão equivocada disso. Ela tem uma espécie de obsessão por manter uma variável fixa, que é a variável do superávit primário. E nós queremos mexer nas variáveis da economia todas para gerar um resultado final melhor para o Brasil,
e que nós consideramos que está sendo gerado, e esse resultado final melhor é o melhor nível de emprego da história do país e manter um processo de distribuição de renda sem perda nos salários. Como diz a presidenta Dilma, eu faço de tudo para que não haja arroxo salarial e para que não haja desemprego. Se nós aplicássemos, se a oposição for vitoriosa neste embate, não, o Brasil provavelmente viveria um aumento de desemprego e uma retração de salários. Não falta um pouco de clareza ou até honestidade? Já teve dificuldade esse ano, o governo não está dizendo nem... Ele tinha prometido uma meta, ficou até novembro assegurando que cumpriria essa meta, mesmo que todo mundo está apontando que era improvável. E agora não diz nem quanto que vai ser essa meta, diz vai ser o possível, mas não diz quanto que seria. Não sinaliza para o mercado, para os economistas, qual que é a real disposição dele de fazer uma economia. Não falta clareza do governo de indicar essas posições? Eu acho que a tua pergunta ela é muito correta e não tem problema com uma palavra forte que entra para ilustrar uma pergunta, ela é muito adequada. Né? Quer dizer, eu não concordo que falte clareza. Né? Quer dizer, o governo brasileiro tem feito ajustes na sua política econômica permanentes. Aliás, quero dizer aqui que o ministro Mantega está saindo do Ministério, faço questão de dizer nessa entrevista, porque estamos falando de economia, ele está saindo do Ministério da Fazenda depois de ter prestado um grande serviço ao país. Ele é um grande ministro da Fazenda. Eu apoio integralmente a política que o ministro Mantega está aplicando. Ele está saindo por questões de caráter pessoal mesmo, de vida dele, que cumpriu vamos dizer, com um grande período de dedicação, é o mais longevo ministro da Fazenda. E se eu fosse dar o elogio que o ministro Mantega merece, ao lado da presidenta Dilma, que evidentemente é quem coordenou, e o presidente Lula, essa política econômica, quer dizer, um ministro da Fazenda que entrou para dentro do ministério, num período em que o Brasil tinha um dos maiores desempregos da sua história, e que vai entregar o ministério para o seu sucessor dentro de poucas semanas, no melhor nível de emprego da história do Brasil, é um ministro que merece aplauso do povo brasileiro. E eu quero registrar isso nessa entrevista, e agora vou voltar para a pergunta que o jornalista me fez. Eu entendo que não falta clareza. O que há é, sim, uma transparência de readaptações de uma política econômica para readaptá-la às mudanças que a conjuntura econômica mundial está vivendo. É interessante porque a oposição, ela sempre analisa a política econômica do Brasil como se o Brasil estivesse fora do mundo. É difícil eu ouvir um discurso de um líder da oposição ou de algum dos economistas mais críticos à política econômica brasileira, onde ele se lembre de começar a entrevista dizendo: o mundo vive a maior crise econômica desde 1929. Isso não é o deputado Fontana que está falando. Isso é reconhecido por 90 de cada 100 economistas do mundo, não do Brasil, né? Que o mundo vive a maior crise econômica desde 1929. Segundo, que o mundo desde 2008 perdeu 60 milhões de empregos. Ou seja, uma crise de desemprego brutal no mundo. Neste cenário, neste ambiente, onde dos 20 países do G20, 17 fazem déficit, como falávamos há pouco, o Brasil consegue manter o seu padrão de emprego, ao contrário, melhora o seu padrão de emprego, mantém a inflação sob controle, mantém as contas públicas controladas, porque não está aumentando a dívida do Brasil quando comparada com o percentual do PIB, que é o principal. Porque tem um problema na disputa econômica, de política econômica, que é o que eu chamo de ultraconjunturalidade. Com todo respeito aos boletins Focus, etc., eles têm um papel, né? Mas essa coisa de tu analisar a economia, hoje aconteceu tal coisa, amanhã vai acontecer não sei o que, depois da manhã tal coisa. Ela tem uma importância, mas ela tem um caráter especulativo muito grande. É melhor sempre analisar uma curva de como vem vindo a economia num prazo mais longo.
E nesta curva, o Brasil vem consolidando uma política econômica vitoriosa, que diminui dívida, que aumenta emprego, que distribui renda, que já teve período também na história do Brasil que o Brasil cresceu, mas não distribuiu renda. E o Brasil mantém um nível de crescimento superior, né, a boa parte dos países com os quais nós poderíamos nos comparar. Então, eu acho que há transparência, mas eu concordo que existem mudanças que a conjuntura tem imposto à nossa política econômica e que talvez elas estejam sofrendo mudanças mais seguidamente, mas com toda a transparência do mercado. Aliás, se o mercado estivesse desgostoso com o Brasil não seria um dos 4 países que mais atrai investimentos produtivos no mundo. É um dos 4 destinos mais procurados. Fazer uma brincadeira aqui, isso aí depois vocês tiram da gravação aqui. Digo assim, é difícil, né, que um lugar que a gente... Vamos fazer uma brincadeira, nós vamos tirar férias agora, que a campanha foi dura, vocês trabalharam bastante também. Então, eu disse, olha, tem os 4 destinos mais sonhados do mundo que os turistas do mundo inteiro gostariam de viajar. E aí eu vejo 10 pessoas reunidas só falam mal de um daqueles destinos. A oposição aqui do Brasil, ela fala tão mal da política econômica brasileira que eu tenho essa sensação. Quer dizer, como é que é isso? Eu ando no mundo inteiro e o Brasil é um dos 4 destinos mais procurados para investimentos produtivos. Eu não estou falando de investimento especulativo, eu estou dizendo empresas, como ontem atendi uma aqui que vai produzir painel fotovoltaico, empresas das mais diversas atividades que querem se instalar no Brasil. E aí eu ouço o discurso da oposição, parece que a economia brasileira está um caos, que aqui não dá para confiar em ninguém, que o Brasil está mal administrado. Para mim tem muita luta política da oposição, né? Parte dela ligada à ideia do terceiro turno, porque eu vou usar uma frase provocativa aqui, vou falar um pouquinho de política, posso voltar para a economia, mas eu estou tendo a sensação, às vezes, que a derrota subiu para a cabeça do Aécio. É uma coisa assim, quer dizer, parece que está faltando capacidade de absorver uma decisão soberana do povo brasileiro. Inclusive com análises completamente indesejáveis, do meu ponto de vista, de dividir o Brasil da região A, da região B, do tipo de eleitor A, do tipo de eleitor B, tudo isso coisas que alimentam preconceitos que são negativos para o país. Aliás, as redes sociais estão carregadas desses preconceitos, e é bom que os líderes de um país não alimentem esta lógica de preconceitos, porque uma das maiores conquistas da história das democracias no mundo inteiro é a ideia de que o voto de todo cidadão é igual. Pode ser o cidadão, já vou te ouvir, pode ser o cidadão mais rico do mundo ou o mais pobre. O voto dele vale a mesma coisa no dia da eleição. Pode ser o cidadão da cidade mais pobre do interior do Nordeste ou da cidade mais rica de São Paulo. E o voto deles vale a mesma coisa. E isto é fantástico. Isso tem que ser preservado sob todos os aspectos, né? A ideia de voto qualitativo, ela tem que ser duramente combatida pelos democratas. Quer dizer, aquelas análises tipo assim, este fulano está votando porque recebeu uma Bolsa Família. Eu não sei se ele está votando porque recebeu uma Bolsa Família. Ele pode estar votando por diversos motivos. Mas se o motivo dele para votar for este motivo é muito nobre. Este motivo é da liberdade dele de escolher o seu voto, né? Assim como pode, por exemplo, um mega empresário estar votando porque ele entende que o Armínio Fraga, como ministro da Fazenda, é melhor para a empresa dele. Então, a valoração desses dois motivos, ela é idêntica dentro da democracia. Mas voltando ao assunto da meta, por que o governo teme tanto em colocar um numeral? É medo de não atingir novamente? Não, é porque a economia mundial passa por momentos de forte instabilidade. Então, esta obsessão, né, para que o Brasil faça uma economia de ciência exata pura, numérica,
ela é um tipo de visão de gestão de política econômica equivocada. A nossa gestão de política econômica, do meu ponto... Não, os países estão alterando. Os países do mundo... Eu não estou aqui com números, eu não sou do time do achômetro, né? Mas podemos encomendar isso para nós mesmos. Vamos encomendar aqui para as assessorias econômicas. Não vou usar esse argumento agora porque eu não o tenho com segurança. Mas eu quero analisar qual era a proposta de superávit ou de déficit de cada um dos países do G20 há 12 meses atrás e como é que ela está hoje. Por que a maioria está mudando? E aí a oposição não quer deixar o Brasil mudar? Talvez a oposição também ela quer constranger o ato de governar. Talvez ela queira, né, porque uma coisa é a crítica, isso vamos dizer assim, é natural, é do jogo, é legítimo, mas eu tenho percebido, né, porque, por exemplo, uma coisa interessante é o seguinte, eu não ouvi nenhum governador da oposição fazer uma declaração contra este projeto que quer mudar o superávit. Talvez porque os governadores percebam que as obras que estão em curso nos seus estados são obras de infraestrutura fundamentais. Então, por exemplo, é interessante nós ouvirmos, por exemplo, o que pensam se os municípios, estados governados, né, pelo PSDB não estão também fazendo menos superávit. Eu não tenho, quero fazer uma encomenda para a minha assessoria, que não preparou tão bem aqui o líder para essa entrevista, sempre precisamos de mais coisas, mas eu faço a encomenda pública aqui. Será que os estados e municípios governados pelo PSDB e pelo Democratas estão fazendo o mesmo nível de superávit ou também estão diminuindo o superávit? Eu acho que estão diminuindo. Líder, agora o senhor comentou que conversou com os integrantes da comissão, assim como o ministro Pergolini. Qual vai ser a estratégia para garantir a aprovação, já que o tempo está encurtando? A nossa estratégia... A oposição com não. esperneante, como é que vai ser? A nossa estratégia é segunda-feira fazermos uma reunião da CMO, provavelmente a partir das 20 horas, isso é da prerrogativa exata, que eu não posso me antecipar aqui, mas nós já estamos solicitando, né, pedindo a presença dos membros, né, da CMO, titulares e suplentes, na segunda-feira, para que nós possamos repetir a sessão de ontem na segunda-feira, né? E caso tenhamos sucesso na segunda-feira, que nós vamos trabalhar, porque esse assunto é urgente, de altíssimo interesse da economia brasileira, né? Então nós queremos fazer segunda, e aí terça-feira o presidente Renan já anunciou a sessão do Congresso. Então a ideia é dedicação plena, geral e extremamente cuidadosa a este tema de hoje até que nós consigamos vencer todas as obstruções da oposição. Eu até esperaria que a oposição revisasse essa posição, que ela viesse para uma postura de colocar este debate sobre o superávit primário como um debate da economia brasileira e do país. Mas se ela ficar numa postura intransigente de impedir o Brasil de mover estas variáveis de gestão macroeconômica, nós vamos ter que ter votos para derrotar a oposição. Mas eu ainda acredito que ela possa revisar, por exemplo, talvez conversando, né, com um governador fundamental para a oposição, que é o governador Geraldo Alckmin, perguntando a ele se o superávit em São Paulo se mantém o mesmo, se está diminuindo, se ele não vê razoabilidade numa diminuição do superávit, poderia haver uma mudança. Agora o governo tem que se preparar para ter votos para ganhar uma votação como essa, né? Que a prioridade absoluta para esse projeto. É prioridade 0, prioridade 1 e prioridade 2. Ou seja, esse é o projeto e há um afinamento de toda a base nesse sentido, e é aí que a gente vai trabalhar, como tu colocaste, prioridade total. A renovação da Câmara, a renovação da Câmara, a partir da eleição,
não atrapalha um pouco a mobilização? Quer dizer, 46% de parlamentares não voltam, isso aí já não estariam desmobilizados para as ações políticas? É um desafio a mais, né? Mas nós confiamos, né, na dedicação desses parlamentares, porque com os partidos que compõem a base de sustentação do governo, né, e com os quais nós seguramente queremos continuar contando no novo governo, né, que está por iniciar e que a presidenta está, através do diálogo com as diferentes bancadas, líderes, preparando e elaborando, né, nós confiamos que a posição partidária, né, desses partidos vai nos ajudar, e nós também vamos falar com cada um dos parlamentares, né? Líder, o senhor falou que, eu estou vendo o senhor falar muito que a oposição está colaborando, que está com esse discurso ruim, mas assim, o governo tem uma base boa. Quer dizer, e aí ontem mesmo o presidente Eduardo Alves falou o seguinte, que ele acredita que o que aconteceu ontem à noite, ontem na comissão, é uma advertência que o governo precisa se preparar melhor sua base, está com pelo menos uma reserva ali de pessoas. O que está acontecendo na base? Vocês abriram mão de uma MP, quer dizer, ela caducou para poder votar isso na terça. Confusão. Ontem, de novo, a base, a oposição, vamos dizer, atua, mas a base também é maior, né? O que está acontecendo? A base não está respondendo? Não, eu acho que tivemos, assim, alguns problemas pontuais, mais de organização do momento porque por mais que a gente dissesse para alguns colegas, olha, no caso da CMO, né, para o cidadão que não conhece bem os mecanismos do dia a dia aqui do Congresso, ela tem um determinado quórum, o parlamentar, múltiplas atividades estão ocorrendo dentro do parlamento sempre, é uma audiência pública, é uma reunião de uma outra comissão, então o parlamentar às vezes assina a presença e ele vai participar de uma outra atividade, né? E ele diz, inclusive, olha, telefona que eu venho rápido, eu quero votar a matéria, eu estou comprometido com a matéria, né? E do meu ponto de vista, ontem o que aconteceu foi isso, Isabel, foi um pouco de quebra de uma organização ali que tem que ter na hora. O que nós estamos pedindo agora para segunda-feira, porque nós não podemos mais correr riscos, né? A gente está fazendo um pedido a mais para a nossa base, que venha para cá e que a gente suspenda qualquer outra atividade para, de fato, ficar ali na comissão, para não sermos surpreendidos com pedido de verificação num dado momento e naqueles minutos, né, às vezes, o parlamentar não conseguir chegar ali. Que literalmente foi isso que aconteceu. Na minha opinião, este revés momentâneo de ontem, ele não foi um revés assim de uma fala política da base. Por isso que politicamente eu estou debatendo com a oposição, porque esta sim, explicitamente, tem uma posição contrária, e com o PSB, que ainda teve posição contrária ontem, eu tenho esperança, nós temos esperança de, em cima do argumento de conteúdo do projeto, né, conquistar o apoio do PSB, porque diminuir temporariamente o superávit primário para, como eu digo, manter o padrão de investimentos em infraestrutura e aumentar o gasto público para fazer uma ação anticíclica que mantenha a economia num patamar melhor de crescimento e mantenha o nível de emprego, é algo que tem identidade com aquilo que o PSB defende para a economia, né? Então, talvez ainda ontem eu ouvi o argumento de alguns líderes do PSB, que era um pouco o argumento de que a lei de responsabilidade fiscal não estaria sendo respeitada. Não, a mudança é exatamente para mostrar o nosso apreço pela lei de responsabilidade fiscal e o compromisso que temos, né? Não, o projeto ele está bem pensado, a temática mesmo é de trazer mais argumentos que mostrem, por exemplo, um partido como o PSB, que mostrem confiança, né, de que isto é um ajuste necessário em um dado momento e que isto não é abrir mão de um processo, né, que, aliás, ao longo de 12 anos é o que eu digo, né, a curva está aqui, eu tenho diversos gráficos que não vamos abrir aqui agora na nossa conversa, mas que mostram, né,
a dívida brasileira é uma linha declinante permanente ao longo desses 12 anos, quer dizer, arrancou lá em 60% do PIB, hoje está em 33%, tudo isto está preservado. Né? E, ao contrário do que alguns da torcida do contra apontavam, a inflação brasileira vai ficar também dentro da meta este ano, mais um, né, dos 12 anos do nosso governo em que a inflação vai ficar dentro da meta. Então, estas variáveis todas é o que a gente chama, vamos dizer assim, eu apelido, dizer, a meta de uma economia tem que ser um conjunto de metas em constante equilíbrio. Meta de equilíbrio fiscal, meta de geração de emprego, meta de controle de inflação, meta de distribuição de renda, meta de políticas sociais. Então, tu tem que ir manejando. Aumenta um pouco o volume aqui, diminui um pouco o volume ali, e eu entendo que a nossa economia está indo muito bem. Sobre a alteração do projeto, que ela falou que não vai ser alterado. O projeto já foi alterado para mudar a meta de superávit para a meta de resultado, que dá a impressão de que pode haver um déficit. O senhor está dizendo que vai ser um superávit bem pequeno. Mas não é essa falta de clareza que causa esse tipo de problema? Porque o governo disse que vai fazer um superávit muito pequeno, muita gente não está mais acreditando, e nesse momento ainda altera a nomenclatura para abrir a possibilidade de déficit. Não falta... Há essa possibilidade de déficit? Não, eu entendo, né, que o que nós vamos perseguir é um superávit pequeno, né, que é o possível para um ano como este. E já no ano que vem, apontamos para recuperar um nível de superávit melhor. E, de novo, como eu coloco, isso tem a ver com o momento da conjuntura mundial. Né? A coisa mais forte que tem e mais atual são as diretrizes e sugestões que saíram da reunião do G20. Né? Ou seja, a ideia de todos os países é que os governos devem ampliar os investimentos em infraestrutura como forma de incentivar crescimento econômico, para ver se o mundo consegue crescer 1 a 2 pontos percentuais a mais do que ele vem crescendo. Então, eu acho que a gente está sintonizado com o mundo. A oposição brasileira parece que está com ideia fixa na ideia de um número de superávit primário, e aí, como diz outro, aplique-se este número de superávit primário, custe o que custar. Seria a frase da oposição, na minha opinião, da política econômica da oposição. Custe o que custar significa, se custar o desemprego de X milhões de pessoas, faça-se o ajuste. Aliás, quando eles governaram, os ajustes que eles faziam eram desse tipo. A variável fixa era o superávit, a variável fixa era a taxa de juros, e a variável era o nível de emprego. Então, tu derrubava o nível de emprego para manter, né, a taxa de juros supostamente ali. Outra variável que eles consideravam sempre muito rígida era a variável inflação. Nós, do meu ponto de vista, estamos conseguindo equilibrar melhor todas as variáveis e ter um resultado social e econômico melhor, né? Porque o percentual de crescimento do PIB ele é muito importante para qualquer país do mundo. Mas para analisar o resultado de uma economia, de uma política econômica, é preciso analisar o percentual do PIB vis-à-vis o que acontece no mundo, o nível de emprego desta economia, a capacidade que essa economia tem de distribuir renda e melhorar os salários, porque tudo isso é resultado da política econômica, né? O senhor falou também do Armínio Fraga, a presidente tudo indica que está chamando o Trabuco para ser o ministro da Fazenda. Tem gente no PT, não sei se o senhor concorda com essa avaliação, diz que são estelionato eleitoral pelo que o partido pregou durante a campanha e agora indicar alguém que é um presidente dos maiores bancos do país. Quem no PT disse isso? Eu já ouvi bastante gente no PT, inclusive deputados da bancada. Eu não sei se eles me autorizam a falar o nome deles agora. Não, eu vou abordar esse tema assim, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, eu ocupo essa honrosa função de ser líder do governo da presidenta aqui na Câmara, né? Já fui no passado o presidente Lula também.
E uma regra de ouro para mim é que quem escolhe ministro é quem recebeu o voto que emanou do povo brasileiro para ser presidente da República. Tá? Todos nós podemos ter opiniões, óbvio, a presidenta está conversando com diversas pessoas, líderes, aliados, bancadas, etc., como uma espécie de oitiva e consultas para ela compor o mapa de decisão dela. Eu só vou analisar ministro escolhido depois que eu ouvir e assistir ao vivo a presidenta dizendo: o ministro da Fazenda é fulano de tal, ministro tal, fulano de tal. Aí eu vou analisar esse ministro. Tenho certeza, agora eu tenho certeza, poderá ser no prazo que a presidenta quiser. Agora eu tenho convicção que o ministro que a presidenta escolher vai ser um ministro para dar continuidade a esta política econômica que ela está conduzindo ao longo destes últimos 4 anos e, evidentemente, sempre fazendo correções dentro daquela nossa linha. Então, vamos para uma brincadeira aqui da marca que o João Santana sintetizou ali: novo governo, novas ideias. Né? Um novo governo não é só a continuidade de tudo que estava ocorrendo. Um novo governo é corrigir erros que a gente aprendeu e que ocorreram no governo anterior, reinventar e lançar novos desafios, porque as necessidades do povo brasileiro, elas são inúmeras, né? E a sequência de governos é que vai conquistando coisas para o país, assim como vai ter na saúde, que vai ter mais especialidades, na economia seguramente também terão, né? Novas iniciativas, etc. Então, vamos aguardar a escolha da nossa presidenta, né? Voltando ao projeto do Fica tranquilo. Tem alguma expectativa de levar ele para o plenário do Congresso na terça-feira? Exatamente. Isso, a expectativa é esta: trabalharmos na segunda-feira na CMO e na terça-feira no Congresso. Né? O governo vale a Você pena. vai fazer antes? Vai tentar votar antes dos vetos ou vota primeiro os vetos? Não, a leitura regimental, mas aí é o comando do nosso presidente Renan, né? que tem tido, aliás, uma postura muito sensível com esta necessidade do país. Ele está convencido que esse projeto precisa ser votado, né, para a economia brasileira, e tem priorizado, né, a pauta, marcado sessão do Congresso. Né? Então, a leitura que eu tenho regimental é que primeiro tem que votar os vetos. Né? Mudando de assunto, como é que você avalia a situação do Vacari dentro do partido, diante das denúncias? Ele foi citado pelos relatores, pelo executivo. Você acha que a situação dele está tendo como tesoureiro é complicada? Eu não quero analisar esta questão. Eu acho que é uma questão que quem deve conduzir uma análise sobre ela é o presidente Rui Falcão, que é o presidente do nosso partido. Mas tem alguma conversa dentro do PT sobre essa questão? Como é que você Eu não participei de nenhuma. Tá? Podemos falar sobre esse tema, entendeu? Se vocês querem falar um pouco sobre Petrobras, etc., corrupção, podemos. Eu gosto de falar sobre todos os temas que fazem parte da conjuntura, mas especificamente a pergunta que me fizeste, eu não participei de nenhuma conversa, né, com este cunho de análise personalística, né, dessa situação. Né? Agora, eu mesmo vou abrir aqui, aí vocês entram no bate-bola sobre este assunto. Né? Quer dizer, eu começo reafirmando aquilo que é o objetivo do governo da presidenta Dilma e continuará sendo. Aliás, eu tenho uma frase que estas conquistas, né, que o Brasil está vivenciando, sempre é triste a gente ver um caso de corrupção. Né? Para ampla maioria do povo brasileiro, né, que é composta de pessoas, amplíssima maioria, esse é o nome melhor, né, do povo brasileiro, que é composta de gente trabalhadora, honesta, né, e que abomina a corrupção, sempre é duro e triste
verificar, né, a anatomia que vai sendo desvendada, já que eu vou botar uma frase do médico aqui, né, que vai sendo desvendada de mecanismos de corrupção. Por exemplo, ver que vou dar um exemplo, eu não quero fazer análises personalistas, só quero ilustrar com esse exemplo. Ver que um funcionário de carreira, né, de um segundo escalão, de uma empresa estatal importantíssima como a Petrobras, se propõe num acordo de delação premiada a devolver 100 milhões de dólares, é muito triste, né? Porque a gente vê o tamanho, né, do roubo, que essa é a palavra, que foi feita, né, com este envolvimento. Agora, o que eu percebo é que a política que iniciou durante o governo Lula, que obviamente herdou coisas também, porque o combate à corrupção no mundo inteiro e na história do Brasil, ele é um combate permanente. Mas a minha leitura é que o Brasil está evoluindo no combate à corrupção. Aquilo que começou com o governo Lula, por exemplo, estruturando a Controladoria Geral da União, e que se aprofunda com o governo da presidenta Dilma, e que se aprofunda com o papel de estruturas de Estado, que inclusive são, obviamente, independentes, como é o caso do Ministério Público, e já que eu vejo alguns líderes da oposição dizendo, com o dedo em riste, que a presidenta Dilma tem que saber que a Polícia Federal tem autonomia funcional e por isso não é ela que manda investigar tal, ela nunca disse uma simplificação dessas. O que ela diz é que o governo que ela lidera e a Polícia Federal que ela comanda como presidenta da República, porque em última instância quem comanda todas as estruturas do Estado brasileiro, respeitada a autonomia funcional de cada carreira de Estado, é o presidente da República e os ministros. E que sob o governo dela sempre há incentivo, apoio e qualificação dessas estruturas de investigação para que investiguem até o fim, para que os julgamentos e instrução e processos ocorram dentro de uma normalidade democrática, institucional, e que as punições ocorram. Como a eleição passou, o meu convite à oposição, nesse aspecto do tema corrupção, também é o mesmo. Vamos terminar com o debate maniqueísta sobre corrupção, onde a oposição tenta dizer que o problema da corrupção no Brasil é culpa do PT e culpa da Dilma. E esta frase é de uma simplificação e de uma inadequação total. Porque se nós pegarmos os casos de corrupção que aconteceram, vamos deixar por conta dos últimos 20 anos no país. Não vamos comparar com antes, vamos pegar os 12 anos que o PT com aliados lidera o governo e os anos em que o PSDB liderou o governo. Infelizmente, aconteceram casos graves de corrupção ao longo destes 20 anos, e que envolveram, inclusive em governos estaduais também, ao longo desses 20 anos, diferentes partidos políticos. E, portanto, como disse no seu voto, num dos votos dentro do Supremo, o ministro Barroso, não vamos fazer do debate sobre corrupção um debate de tentar identificar a corrupção com o partido A ou com o partido B. A corrupção é um tema que, infelizmente, ele atravessa diversas estruturas da sociedade brasileira e atingiu diferentes governos em diferentes períodos históricos, tá? E, portanto, para combater a corrupção, como todos nós queremos, e a presidenta Dilma é uma das grandes pessoas dedicadas a combater a corrupção, tem um Controlador-Geral da União como o ministro Jorge Age, é uma grande honra para um país como o Brasil, com um governo como o nosso, né? Então, nós vamos continuar combatendo a corrupção e nós queremos também mexer nas questões estruturais. E aí eu continuo ouvindo vocês no tema corrupção depois, mas eu quero dizer que a principal mudança que o Brasil precisa para combater a corrupção, além do combate à impunidade, de levar até o fim todos esses processos e definir quem é culpado e que os culpados sejam julgados e punidos, etc.,
mas a principal mudança que o país não pode mais retardar é proibir empresa de financiar eleições. É a reforma política com diversos temas, dentre eles a proibição de empresa financiar eleições. E eu quero fazer um apelo público aqui ao ministro Gilmar Mendes, para que ele nos ajude a concluir o julgamento que está no Supremo e que já está 6-1 da ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela OAB, e veja que 6 ministros já votaram de que não é constitucional empresa financiar eleições, e durante os seus votos apresentaram um conjunto de motivos que são opiniões sobre as negatividades que são geradas na democracia brasileira pelo financiamento empresarial. E como agora a Operação Lava Jato, ela também está mostrando, né, porque desses casos todos os casos de corrupção que foram investigados nos últimos 20 anos no Brasil, em governos do PSDB, em governos do PT, em governo do Democratas, em governos de Estado de outros partidos, tem interface com o financiamento eleitoral. Então eu gostaria de pedir que alguém venha a público para defender o financiamento empresarial e me convencer, com argumentos sólidos, de que o financiamento empresarial não tem nada a ver com corrupção. Eu não vou dizer o oposto, eu não vou dizer que a corrupção, obviamente, seja 100% dela resolvida se tu eliminar o financiamento empresarial, que seria uma infantilidade, uma ingenuidade da minha parte. Mas se alguém me disser que a corrupção no Brasil não tem nada a ver com financiamento empresarial, que tem 0% de influência, que o financiamento empresarial tem 0% de influência nos casos de corrupção que a nação investigou e descobriu nos últimos 20 anos, aí eu até cedo do meu ímpeto pela reforma política, mas não me parece. Aliás, eu tenho procurado acompanhar entrevistas, eu não encontrei nenhuma entrevista de um líder político que fique meia hora defendendo o financiamento empresarial em eleições. E eu já dei entrevistas de 1 hora, 1h30, meia hora, palestras, falando sempre, ou seja, nós temos um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, que é respaldado por perto de 100 entidades, dentre elas a OAB, a CNBB. Então vamos priorizar isso. Quando a gente vê a anatomia da Operação Lava Jato, eu preciso disputar para que vá para a capa dos jornais a ideia de que nós temos que votar uma lei que proíba a empresa de financiar eleições. Eu preciso disputar para que vá para a capa dos jornais o pedido para que o ministro Gilmar Mendes conclua o voto dele. Porque não é razoável que o país inteiro fique aguardando a opinião de uma única pessoa para concluir um tema desta magnitude. Né? Então, e que tem a ver com esses temas que nós estamos falando aqui. Se o Supremo confirma a inconstitucionalidade, o Congresso vai ter que votar um novo mecanismo de financiamento, né? Porque exatamente. Fica proibido, mas ele eu aproveito a tua pergunta para dizer o seguinte: algumas pessoas que querem confundir o jogo tentam dizer que o Supremo estaria legislando inadequadamente neste caso, e não é o caso. O Supremo está agindo exatamente como legislador negativo, que é a função institucional do Supremo, ou seja, uma entidade que tem a legitimidade pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre qualquer tema no Supremo. A OAB decidiu entrar sobre os 2 artigos que falam de financiamento eleitoral. E a inicial da OAB é um primor, que vale a pena todo ouvinte, telespectador, e vocês lerem se ainda não tiveram essa oportunidade. E ali se sustenta, então, por que a OAB pede a inconstitucionalidade do financiamento empresarial e também pede a inconstitucionalidade do financiamento de pessoa física sem teto. Porque hoje uma pessoa física riquíssima pode colocar 1 milhão numa candidatura. Né? E o que a OAB pede é que, para ter razoabilidade e igualdade dentro da democracia, tem que botar um limite. E aí o projeto de lei que está tramitando aqui fala em R$700 para cada cidadão. Então, declarada a inconstitucionalidade, se o Supremo, como legislador negativo, concluir
que é inconstitucional empresa financiar eleições, entra em campo o Congresso, que é o legislador positivo. Só quem pode criar leis no país é o Congresso, mas o Supremo pode definir uma lei como inconstitucional, é um legislador negativo. Então, se definir como inconstitucional, o Congresso terá que votar. Então, por exemplo, eu defendo que, num caso como esse, um bom começo é nós votarmos esta lei, apoiado, esse projeto de lei apoiado pela OAB, pela CNBB, porque ali diz o quê? Que as campanhas vão ter um teto de gastos, que empresa não pode doar nada e que a pessoa física pode doar até R$700 para a campanha e que entra uma parcela de financiamento público. Então, é um financiamento misto, público e pessoas físicas, a pessoa física com limite e com teto de gastos igual para cada nível de eleição. Então, é tantos R$1.000 uma candidatura a deputado no Rio de Janeiro, tantos R$1.000 uma candidatura a deputado no Acre, tantos R$1.000 um governador em Roraima, tantos R$1.000 um governador em tal estado. Então, tem teto para todo mundo. Então, mesmo que, porventura, um candidato tivesse muitos amigos, pessoas físicas, é uma pessoa muito influente, ele tem 3.000 pessoas físicas dispostas a doar R$700 para ele. Ele não poderia usar estes R$2 milhões na campanha, porque ele ia bater no teto, por hipótese, de 200 mil, que seria o limite para gastar. Então, neste sistema, se ele recebe, por exemplo, o financiamento público destina R$100.000 para a campanha desse prefeito, de uma pequena cidade do interior, e o teto é 200 mil, ele pode receber mais 100 mil de pessoas físicas, mas ele não pode receber 500 mil de pessoas físicas. Então, resolve completamente o tema do financiamento eleitoral. Aí diz assim, não, mas e o Caixa 2? Não, mas aí tu está falando de ilegalidade. Quando eu digo resolve completamente, resolve dentro da lei. Quem descumprir a lei vai ser punido. Mesma coisa, hoje é proibido matar. Se alguém sair na rua, der um tiro em alguém e matar alguém, vai responder um processo, pode ser preso e assim por diante. E a política tem que ter a mesma regra, né? A Lei Maria da Penha foi feita para que se combata esta estúpida agressão, né, às mulheres. A lei conseguiu terminar com toda a agressão às mulheres? Óbvio que não, né? Mas a solução, parte da solução do problema é ter uma lei adequada, né? Assim vale para a política.